O filho não pode fazer nada por si mesmo, mas somente o que vê o pai fazer. Sejam bem-vindos ao nosso canal Vida na Vida. Meu nome é João e hoje a gente vai falar um pouco sobre hombridade bíblica. Eu sempre falo desse versículo aqui, quase em todos os vídeos que eu gravo, de João 5, quando Jesus ele explica que o filho não pode iniciar coisa alguma por ele mesmo, mas ele só faz o que vê o pai fazer, porque para mim isso resume todo esse assunto sobre hombridade bíblica e a forma como nós devemos ser, a forma como nós devemos agir imitando Jesus e fazendo simplesmente o que ele fazia. A primeira coisa que a gente poderia falar sobre hombridade bíblica, o primeiro exemplo que a gente podia citar é Jeremias 23, versículo 9. Jeremias fala que o coração dele estava partido, que os ossos dele tremiam por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. E aí ele fala, dominado pelo vinho, né, por causa do Senhor e das suas santas palavras. Então, a primeira coisa que eu acho sobre a hombridade bíblica é essa questão do domínio, né, de ser dominado, de ser governado pelas palavras do Senhor. Das palavras do Senhor ditarem toda a sua vida, todo o seu pensamento, todas as suas emoções, todo o seu coração, e não mais ser governado e direcionado pela sua própria sabedoria, pelos seus achismos sobre o que é ser homem, sobre o que é ser um homem. Mas é essa questão, esse raciocínio de o que eu vi, o que eu li aqui, isso me dominou, isso me feriu, isso me transformou. Não é mais uma opinião que eu tive, que eu tenho, ou que eu ouvi falar. Não, é o que eu ouvi aqui agora. Isso, cara, isso me mudou, isso me transformou. Eu não sou mais o mesmo depois de ter ouvido isso, depois de ter lido isso. Essa era a atitude de Jeremias. E essa era a atitude de grandes homens de Deus. Eu penso também como a vida de Isaías, né? Que foi, Isaías, ele viu o Senhor num alto e sublime trono. E aí a resposta dele foi, ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o rei, viram o Senhor dos exércitos. Então eu acho também, eu creio muito que essa hombridade bíblica é ser marcado, é ser ferido por uma visão genuína e verdadeira de Deus. Um homem de verdade, ele tem um depósito interno da obra de Deus no coração dele, na vida dele. E isso muda ele, transforma ele, e isso governa a vida dele, né? E aquilo feriu ele, né, marcou ele para sempre, ele nunca mais ser o mesmo. Também um outro exemplo que a gente pode falar sobre essa questão de hombridade é a vida de Daniel. Daniel, ele era um homem disciplinado. Então, para mim, homem de verdade é homem disciplinado, é homem de rotina, é homem organizado, é homem que tem ordem. Daniel orava 3 vezes por dia, vivia em jejum, oração e consagração. De verdade, qual foi a última vez que você ouviu, às vezes, um homem jejuar? Se você ouviu, glória a Deus, né? Significa que você está rodeado de pessoas, de homem de verdade, né? Mas hoje, eu, por exemplo, é muito difícil, às vezes, eu ver um homem jejuando, né? Na minha própria vida foi muito difícil, às vezes foram poucos homens que eu vi que realmente sempre estavam em jejum, sempre quando eu encontrava com eles estavam em jejum, orando, fazendo voto, e Daniel era assim. Então, um homem de verdade para mim é homem de oração, de jejum. Hoje a gente vê muita discussão, né, disso, de hombridade, sobre um padrão estético, um padrão corporal, ou um padrão de pensamento, de atitude, mas pouco se fala sobre oração e jejum no meio dos homens. Hoje é muito, infelizmente, né, essa questão de jejum e oração é mais voltada, né, para a mulher. Hoje, igual a gente vê algumas brincadeiras, referências, né, a tia do coque é sempre uma mulher. Por que não pode ser o tio do coque? Por que não pode ser um homem? Cara, e uma outra coisa incrível sobre a vida de Daniel, que eu acho que saltou aos meus olhos quando eu li, foi lá no capítulo 2, quando Nabucodonosor ele teve um sonho, e aí ele manda com que todos os astrólogos, reis e magos daquela época interpretassem esse sonho. E aí ninguém consegue interpretar esse sonho. Nenhum homem no reino conseguiu interpretar esse sonho. E aí os súditos dele, né, falavam assim, o seu sonho é muito difícil, o que o senhor pede é muito difícil. E aí Nabucodonosor fala que vai matar todo mundo, até que a não ser que eles interpretem o sonho. E aí a Bíblia fala que o comandante da guarda do rei fala para Daniel, né, tipo assim, mostra para Daniel, diz para Daniel essa questão, e aí o próprio Daniel toma uma atitude e vai até a presença do rei. E aí a Bíblia diz que Daniel foi até o rei e pediu um prazo para que ele desse a interpretação desse sonho. E aí a Bíblia continua dizendo que Daniel volta para sua casa, fala para os seus amigos, incentiva os seus amigos, né, a orarem e buscarem do Senhor uma resposta. E aí depois disso o Senhor dá a interpretação do sonho para Daniel. Cara, isso aqui, tipo assim, bugou minha mente, explodiu minha mente, porque Deus não tinha dado o sonho para Daniel ainda. E Deus não tinha mandado Daniel ir na presença do rei. Isso partiu de Daniel. E olha a ousadia e a coragem e a fé que Daniel tinha de arriscar a própria vida, porque o rei estava furioso, a Bíblia diz que ele estava furioso e perturbado. Então imagina você indo sem garantia, sem reservas, se arriscando diante de alguém perturbado, louco, furioso, e falar assim, não, existe um Deus que revela sonhos, existe um Deus que interpreta sonhos, me dá um prazo aqui, me dá tantos dias que eu vou orar e Deus vai me revelar. E dito e feito, e aconteceu. Então a gente precisa de homens assim, homens de coragem, de fé e de atitude. Homens que mesmo sem ver, mesmo sem garantias, eles vão pagar o preço. Eles vão orar, eles vão colocar o joelho deles no chão e orar até que Deus responda. Homens que vão incentivar outros homens a serem iguais, a orarem também, a jejuarem também, assim como Daniel fez com os amigos dele.
Então, assim, não existe hombridade sem oração, sem jejum, sem devoção, sem ousadia, sem disciplina, sem rotina e sem cotidiano. Um homem de Deus, ele é disciplinado, ele é fervoroso, ele é homem de oração, homem de devoção, homem zeloso, todos os dias da vida dele, 24 horas por dia. Na correria do dia a dia, da rotina, ele continua queimando. Um outro exemplo que a gente pode usar muito é a vida de João Batista. João Batista, ele se entregou a um estilo de vida de consagração, a um estilo de vida desagradável, vivia no meio do deserto, vivia no deserto. E João Batista, ele era filho de um sacerdote, então ele tinha já garantido um alto escalão, né, uma alta posição na sociedade da época religiosa, né, como sacerdote. Ele poderia usufruir de vários benefícios, mas ele escolheu um estilo de vida de deserto, ele escolheu um estilo de vida de jejum, consagração, leitura da palavra. Então, principalmente, João era um homem de renúncia. Então, para mim, a hombridade bíblica, o verdadeiro homem, ele é um homem de renúncia, ele é um homem entregue à renúncia. João Batista era desprendido de qualquer sucesso material e ministerial. Ele não buscava ser visto. Quando Jesus aparece, chega, ele fala, esse é o Cordeiro, né? Ele aponta para Jesus. E João Batista desaparece depois que Jesus aparece. Então, será que você, homem, está disposto a desaparecer, mesmo com todo o seu ministério, com tudo que você já viveu com Deus, com toda a sua vida, não importa. Será que você está disposto a desaparecer para que Jesus apareça? Será que você está disposto a abrir mão de tudo mesmo, de tudo que você construiu, de sucesso, simplesmente para desaparecer, simplesmente para não ser visto, não ser lembrado, ser aplaudido por homens? Esse era o estilo de vida de João Batista. Esse era a forma com que ele vivia e com que ele escolheu viver. Porque Deus, de novo, Deus não forçou ele, assim como ele não forçou Daniel a fazer o que ele fez. Ele se entregou a um estilo de vida de renúncias, de jejum, de oração, de consagração. Então, homem, para mim, é homem que quer ser uma voz como João Batista. E para você ser uma voz, você precisa suportar os processos de Deus, os dolorosos processos de Deus, as exigências de Deus para ele te capacitar a ser uma voz, para ele te preparar a ser uma voz. E isso muitas vezes vai significar um processo, né, de não ser visto, de não ser lembrado, de não ser aplaudido, de desaparecer mesmo, sabe? E será que você está pronto para isso? Está disposto a isso? E assim, João Batista, ele ficou 30 anos no deserto, para depois ter um ministério de menos de 3 anos, né, como Jesus foi, e para ser esquecido, né? A hombridade é ser totalmente desprendido, sabe, de aplausos, de sucesso ministerial. Homens que vão se entregar a um estilo de vida, simplesmente eles não vão ser vistos por anos, né? Às vezes não é por 1 ano, 2 anos, é por muito mais tempo. Como João Batista, como o próprio Jesus, que ficou 30 anos sendo carpinteiro. São homens que estão dispostos a serem esquecidos, a desaparecerem, a não serem vistos, independente do tempo, para se tornarem uma voz, para se tornarem aquilo que Deus quer para eles, aquilo que Deus deseja para eles. Por exemplo, que a gente pode citar é Abraão, Noé, todos eles homens de fé. Então, homens que caminham sem garantias, sem recompensas rápidas, terrenas, né? A verdadeira fé, ela não espera a recompensa nessa vida, mas na vida que virá, né? No porvir, na eternidade. Então, homens que não esperam nada, que não estão buscando nada, que mesmo com o caráter de Deus, de ser galardoador, né, do que os buscam, mesmo Deus sendo gracioso, mesmo Deus fazendo infinitamente mais do que nós pensamos, imaginamos, e mesmo que Deus te abençoe muito nessa terra, chegar a um lugar onde isso não vai fazer diferença. Chegar a um lugar onde nós não vamos esperar por isso, sabe? Onde nós não vamos ansiar por isso, porque a gente vai estar tão satisfeito em quem Deus é, na vida de Deus, no prazer de Deus, no deleite de Deus, na própria pessoa de Deus, que isso não vai fazer diferença, que a gente não vai esperar nada em troca. A gente vai simplesmente fazer, obedecer, ter fé e acreditar simplesmente naquilo que Deus estiver falando. Eu acho também que a hombridade, né, ela revela a maturidade, né? Eu já gravei um vídeo também sobre isso, sobre maturidade. E assim, homens de verdade são homens maduros, né? Homens de verdade são homens nesse sentido, sabe, de ouvir Deus e obedecer, de ser rápido, de serem rápidos. E quando a gente vê a vida desses caras, a vida desses grandes homens de Deus, nós percebemos que muitas vezes o diálogo de Deus com esses homens eram rápidos, eles eram precisos, né? Uma vez Abraão, né, na história de Abraão, Deus aparece para ele e simplesmente fala assim, anda na minha presença e ser perfeito. Então imagina às vezes você aí cheio de coisas para fazer, cheio de dúvidas, questões, e Deus simplesmente chega para você e fala, anda na minha presença e ser perfeito. Não te dá resposta, não te dá garantia, ele só fala isso. E Abraão se contentou com isso, a Bíblia fala, né, que ele continuou abençoando, ele continuou obedecendo, ele continuou caminhando. Então, homens de verdade, né, a maturidade, ela não é você saber todas as coisas, mas é você obedecer rápido. Né? O maduro não é aquele que sabe de tudo teologia, sabe de tudo de livros, de nada, mas é aquele que obedece primeiro. Hombridade também é ser como Noé, que só com a sua atitude de construir uma arca, denunciou toda uma geração, trouxe juízo sobre toda uma geração. Então, assim, será que a sua atitude, o seu caráter, ele denuncia algo? Ele mostra e denuncia o juízo de Deus que virá sobre a terra, o caráter de Deus, o plano de Deus?
Ou será que ele é como aqueles homens e aquelas pessoas da vida de Noé, da época de Noé, que estavam embriagadas com tudo, com as coisas visíveis, estavam embriagadas com as coisas deste mundo? Será que a sua vida, o seu comportamento, o seu coração, ele denuncia algo, ele aponta para algo, ou ele se conforma com alguma coisa? Ou ele se conforma com as mesmas coisas, com as coisas normais, humanas e visíveis? E nunca tinha chovido sobre a terra, né? E Noé acreditou no que Deus falou. Noé perseverou e construiu algo, né? Uma arca, que iria proteger eles de algo que nunca tinha acontecido sobre a terra. Imagina a cabeça de Noé, imagina a família de Noé. E assim, um homem posicionado, um homem de verdade, um homem de fé, ele vai conduzir toda a sua família, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando o visível não aparece, né? Mesmo quando os olhos não conseguem entender, compreender, quando a nossa mente, nossa sabedoria não consegue discernir, quando não tem lógica humana, quando não tem sabedoria humana, mesmo assim ele crê, mesmo assim ele confia nas palavras do Senhor. E um homem assim, ele consegue, né? Mas o poder de Deus nele consegue guiar outras pessoas, guiar, pastorear, cuidar, apontar o caminho para outras pessoas, mesmo que não faça sentido, mesmo que não seja lógico. Assim, a nossa fé é uma fé lógica, né? Ela é uma fé racional. Paulo diz isso, que a gente tem que apresentar a nossa vida, né, com um culto racional, mas ela também tem uma parte meio louca, assim, sabe? Meio sobrenatural mesmo, meio que, igual a palavra fala, né, a sabedoria de Deus, ela confunde a sabedoria humana, né? Ela humilha a sabedoria humana. Então tem coisas, tem horas sim, que é lógico, é racional, mas tem horas que tem que ser meio louco mesmo, segundo a sabedoria humana. Tem que ser meio impossível mesmo, tem que ser algo que desafia, que humilha a lógica e a sabedoria humana. Porque só assim o poder de Deus, a glória de Deus vai se manifestar, sabe? Então assim, a gente pode citar vários outros exemplos, né, como Moisés, como Paulo, homens que, mesmo com tudo que eles viveram e viram na vida deles, com o que eles aprenderam, eles deixaram tudo de lado, eles sacrificaram tudo para seguir o Senhor. Paulo, com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a experiência que ele tinha, ele foi cegado por Deus. Chegou um momento que Deus precisou cegar eles, não só naturalmente, mas cegar ele ministerialmente, cegar até o próprio conhecimento de Deus que ele achava que ele tinha, para ele refazer tudo de novo, para ele restaurar tudo e para ele reconstruir mesmo um novo Paulo, né? Para ele formar mesmo um novo Paulo, um apóstolo. Então homens assim, eles não se entregam à sua própria sabedoria, eles não se orgulham, sabe, do que eles fizeram, do que eles sabem, da experiência de vida deles, mas eles foram homens, como eu falei, quebrados, cegos pela sabedoria de Deus, pela luz de Deus, pela glória de Deus, e eles abriram mão de tudo que eles viveram, achavam, pensavam, entendiam, descobriram. Eles sacrificaram suas ambições, vaidades, medos e ganâncias, eles sacrificaram qualquer coisa que eles podiam fazer no nome de Deus, qualquer coisa que eles podiam fazer para Deus. São homens que eles suportaram as cansativas exigências de Deus e dolorosos processos de Deus na vida deles, para que se cumprisse a palavra de Deus, o plano de Deus na vida deles. Eu gosto muito da vida de Moisés também, né? Que a Bíblia fala que Moisés, ele encontrou o Senhor numa sarça ardente, no deserto. E isso tem uma chave muito grande pra gente aqui. Por quê? Porque tem coisa mais ordinária, coisa mais insignificante em um deserto do que um arbusto seco. E Moisés se aproximou para ver. Não foi Deus que mandou Moisés aparecer e se aproximar. Foi Moisés que viu a sarça ardendo, pegando fogo e não se consumindo. Então, existia um interesse, um desejo no coração de Moisés para ele se aproximar para ver. E se Deus não encontrar esse desejo em nós, nós não vamos encontrá-lo, nós não vamos ter uma revelação dele, nós não vamos ter uma transformação, uma vida como esses caras tiveram. Isso nos ensina que Deus, ele se revela nas coisas mais ordinárias e monótonas da sua vida. Ele se revela nas coisas mais ordinárias e insignificantes da sua vida. Deus, ele se revela nos fracassos, nas decepções, na rotina, no cotidiano, que marcam as nossas vidas. A gente tem a tendência de buscar aquilo que é grandioso, aquilo que é glorioso, mas Deus, ele se revela nas coisas ordinárias, ele se revela nas pequenas coisas, e ele está nesses lugares, nesses momentos. Então um homem, ele sabe identificar, ele busca o Senhor em todas as coisas, nas coisas grandes, nas coisas pequenas, nos ministérios, na igreja e na sua casa, no seu ordinário. E para fechar, né, a hombridade bíblica, homens de verdade, eles não calculam preço para seguir Jesus. Homens de verdade, eles entendem que o privilégio é maior do que o preço. Que não existe preço, não existe custo, só existe privilégio. Às vezes, nós não conseguimos enxergar uma recompensa, um privilégio, porque a nossa revelação de Deus, ela é muito pequena ainda, ela é muito superficial. Porque para todos esses homens foi fácil para eles abandonar tudo, deixar tudo para trás. Por quê? Porque a revelação que eles tiveram de Deus capacitou eles para isso. Então, se a gente tiver a mesma revelação que esses caras tinham, nós também poderemos fazer as mesmas coisas que eles faziam. A nossa falta de revelação, de profundidade com Deus, ela revela que ainda tem muito custo, que a gente ainda calcula muito as coisas, ao invés de deixar tudo para trás e ser rápidos, em sermos rápidos em obedecer, em seguir, em até mesmo morrer pela nossa fé, por Cristo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nos sigam nas nossas redes sociais, a gente tem canais
no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube. Ative o sininho de notificação para você ser lembrado quando a gente postar nossos vídeos, nossos shorts. E a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso grupo de WhatsApp, onde nós estamos compartilhando. Nós criamos um grupo lá, onde nós vamos compartilhar muitas experiências com Deus, jejuns, propósitos de oração, materiais, e-books, mentorias, tudo para edificar a sua vida. Então é isso, até o próximo vídeo.